Olá, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe o seu sábado, que seja um dia repleto de alegria, de paz, de descanso para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Estamos começando mais o dia e o Senhor quer falar ao nosso coração. Amados, Deus vai fazer maravilha no meio de nós e muitas pessoas não vão compreender o agir de Deus. Muitas acharão até que foi sorte, outras acharão que fizemos algo diferente para que as coisas pudessem mudar tão rapidamente. Mas na verdade só eu e você sabemos o tempo e o valor da espera. Há quantos anos temos orado, temos clamado, temos nos colocado diante da presença do Senhor, o quanto temos nos sacrificado em trabalhar, em correr atrás, em ir à luta para que os nossos sonhos possam se cumprir. Elas não sabem, elas não podem imaginar, mas grandes coisas Deus vai fazer. E aqueles que estão à sua volta ficarão maravilhados e chocados e não entenderão. Mas você dirá: foi Deus, somente Deus poderia realizar em mim e através de mim o extraordinário. Aleluia, glória, glória, glória. Está chegando um tempo de honra sobre as nossas vidas. E quando eu falo isso, não é para alimentar o seu ego ou o seu orgulho e dizer que você será reconhecido ou será alguma coisa. Não, até porque o nosso objetivo no Evangelho de Cristo é diminuir e deixar que Ele cresça em nós. Mas Deus está preparando um tempo onde Ele vai te honrar perante todos aqueles que duvidaram de você. Aqueles que duvidaram do seu ministério, aqueles que duvidaram do seu chamado, aqueles que duvidaram de que Deus realmente era com você. Porque quando nós estamos na luta, no meio do processo, no meio do deserto, as pessoas elas nos julgam e questionam se verdadeiramente nós servimos a Deus e se verdadeiramente Deus está conosco. Porque hoje nós vemos um tempo, uma geração que julga a presença de Deus na nossa vida baseado naquilo que você possui, ou seja, nos bens que você possui. Se você é próspero, se você é rico, se você é bem-sucedido financeiramente, Deus é com você. Se você não é, provavelmente algo está errado ou Deus não está na sua vida. E na verdade nós sabemos que não é assim que funciona. Até porque prosperidade financeira não garante salvação e não garante um relacionamento de intimidade com Deus. Muitas pessoas são bem-sucedidas financeiramente, mas são pobres de espírito. O coração é pobre, o coração é orgulhoso, o coração é ganancioso, é apegado às coisas materiais e são pessoas que estão afastadas da vontade de Deus. Mas está chegando um tempo, amados, um tempo de honra, um tempo de dupla honra, e esse tempo é agora, onde o Senhor vai levantar forte a sua igreja. Ele vai levantar forte o seu povo, principalmente pessoas que há muito tempo têm perseverado em oração, têm se dedicado na presença do Senhor, têm esperado por um tempo de milagres, pessoas que têm chorado ali, plantado as suas sementes, carregando suas sementes com sacrifício, com lágrimas no rosto, passando por muitas lutas, por muitas dificuldades. E o Senhor fala no meu coração que está chegando um tempo de vitória. Deus vai honrar você. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai abrir portas que você não imagina. Você vai passar por lugares que você não imaginou. O seu nome está sendo falado em mesas que você não imagina, de pessoas importantes. O Senhor está falando do meu coração, Ele está soprando o seu nome em lugares estratégicos, onde Ele vai levantar pessoas no seu caminho que vai ser canal de bênção para alavancar a sua carreira, para alavancar o seu ministério. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Deus está preparando um novo tempo. Deus tem falado muito isso nos últimos dias, e eu creio sim. Mas sabe, quando nós falamos que Deus vai nos abençoar e vai nos honrar perante aquelas pessoas que muitas vezes não acreditam que Deus é conosco, é porque, infelizmente,
No meio das pessoas que nós convivemos, nós não temos muito valor, não temos muito reconhecimento, e não é que buscamos reconhecimento dos homens, não, até porque nós precisamos buscar a glória de Deus, dar a glória somente a Deus. Mas Jesus, ele passou um pouco disso, ele experimentou isso. Essa falta de reconhecimento, ele experimentou essa falta de credibilidade, e não é porque ele dava um mau testemunho, não, porque o testemunho de Jesus era perfeito, mas é porque as pessoas que estão à nossa volta, elas duvidam do nosso sucesso, elas duvidam da nossa capacidade de vencer, elas olham para nós e nos julgam baseado na luta que elas estão vendo. E elas memorizam aquela luta a tal ponto que quando a sua vida começa a mudar, as coisas começam a acontecer, elas não acreditam. Elas descredibilizam o seu sucesso. Elas descredibilizam a sua vitória, porque a mente delas está condicionada ao tempo de luta que você passou, ao tempo de derrota que você viveu. Então elas acham que você deve continuar naquele tempo e não sair dele, ou seja, você não tem condições de sair. A vida que você levava não poderia mudar para algo novo, para algo melhor, não, porque a sua vida era aquela, então tem de continuar a mesma. E Jesus, ele experimentou um pouco dessa descredibilidade. Aqui em Lucas capítulo 4, a partir do verso de 16, Jesus estava ali em Nazaré, onde fora criado, e era dia de sábado, ele estava na sinagoga, segundo o costume, ele se levantou para ler. Então deram um livro a ele do profeta Isaías, ele abriu e começou a ler o que estava escrito. E ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, ele devolveu ao assistente e se sentou, e as pessoas ficaram ali observando Jesus. E Jesus passou a dizer a eles: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus. E falavam: uai, mas espera aí, ele está falando essas coisas, mas não é este o filho de José? Então disse Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na terra, na tua terra. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem-sucedido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão somente a viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Você consegue compreender o que quer dizer essa palavra? Jesus estava ali na sinagoga, abriu o livro do profeta Isaías, estava lendo, e naquele mesmo dia se cumpriu aquela profecia, aquele provérbio que Jesus foi enviado para pregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos e oprimidos e trazer vista aos cegos. Só que aquelas pessoas, ao observar Jesus, elas não podiam acreditar: ué, mas esse aí, ele está falando essas maravilhas, mas ele é o filho de José, ele é só um homem, o filho do carpinteiro. Olha só, elas não conseguiam compreender de que Jesus era muito além do que aparentava ser, era muito além de onde ele veio, de onde ele nasceu. Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo, o Salvador, aquele que veio para libertar os cativos, mas eles não podiam ver, porque eles olhavam apenas para a condição de Jesus. Ele é um homem, filho de Maria, filho de José. E Jesus aqui reconhece: ei, nenhum profeta tem honra no meio dos seus.
Nenhum profeta tem honra perante aqueles que conhecem, porque as pessoas olham para nós e elas não conseguem ver além, não conseguem enxergar o plano maior que Deus tem para nós. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza, a palavra do Senhor fala que Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo, as desprezíveis, aquelas que não são nada, aquelas que ninguém dá nada, para confundir as grandes. Aleluia. Deus escolhe os pequenos, os rejeitados, os humilhados, aqueles que foram desprezados, aqueles que foram esquecidos, para levantar e fazer algo transformador na vida deles, algo extraordinário, e colocar no meio dos grandes. Bruna, mas por que Deus está falando essa palavra? Ei, Jesus passou por essa descredibilidade. Tentaram tirar a vida de Jesus várias vezes. Não acreditaram nele, não acreditaram no seu ministério. Os grandes líderes, os grandes religiosos descredibilizaram o valor de Jesus. Desvalorizaram Jesus porque julgaram pelo aquilo que eles acharam que ele era. Isso acontece na minha e na sua vida. Nós somos julgados e descredibilizados pelo número de seguidores que você tem, pelo número de inscritos no seu canal. Assim como acontece comigo, muitas pessoas me descredibilizam porque eu não estou em um palco, em um grande púlpito, com uma grande multidão me acompanhando, mas elas não conseguem observar, peraí, é pequeno, o chamado dessa menina é simples, mas é uma menina de Deus, é uma jovem pregando o evangelho, pregando a verdade, anunciando salvação, é uma menina que está realizando a obra nos lares, trazendo vidas para o Senhor, buscando restauração das famílias, buscando cura da alma. É uma menina que está fazendo a obra do Senhor, e é isso que importa. Não, as pessoas, elas valorizam a proporção do seu ministério, a proporção daquilo que você alcança. Da mesma forma, as pessoas olham para você, talvez no seu trabalho, e não dão nada por você. As pessoas olham para no meio da sua família e não dão nada por você, talvez porque você ainda não possui aquilo que elas valorizam, porque infelizmente, nos dias de hoje, nós valorizamos os bens financeiros que possuímos. Se você não tem, se você não possui, você não é, você não vale, você não é nada. Aleluia! Mas ainda bem que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que conhece o profundo e o oculto do nosso coração, e Ele valoriza coisas que os homens não valorizam. Ele valoriza a nossa essência, Ele valoriza preceitos e valores que existem dentro de nós, que muitas vezes não são enxergados por aqueles que estão à nossa volta, mas que agrada o coração dEle. Olha, Deus está falando essa palavra hoje, para mim e para você, para dizer que nós fomos escolhidos e que mesmo em meio ao cenário que nós estamos vivendo de dificuldade, de lutas e provações, Deus nos escolheu, porque Deus escolhe pessoas improváveis. Se fosse para escolher pessoas grandes que estão cheias de si mesma, cheios de ego, cheios de arrogância, pessoas que se acham ali a última Coca-Cola ali da geladeira, muitas vezes são pessoas que Deus não escolheu. São pessoas que Deus fala, não, eu não quero usar, porque se eu levantar, se eu encher, vai tomar a minha glória. Mas Deus escolhe aqueles pequenos, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que passaram por lutas, aqueles que sofreram abusos, aqueles que foram rejeitados, humilhados, que viveram muito tempo na escassez, na dificuldade, até sofreram muitas necessidades. São esses que Deus levanta para uma grande obra. São esses que Deus levanta para um novo tempo. São desses que Deus está levantando para o surgimento de uma nova igreja. Uma igreja lavada, remida e purificada pelo sangue de Jesus. Deus escolheu você. Então não dê ouvidos às pessoas que estão à sua volta, que lançam palavras negativas sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, dizendo que não vão dar certo, dizendo que não vão acontecer, ou que não acreditam em você, acham que você não vai passar disso, acham que as coisas não vão acontecer, que coisas boas não vão se cumprir. Não dê ouvido a essas pessoas. Se Jesus tivesse dado ouvido a esses fariseus, a essas pessoas que descredibilizavam o tempo todo o seu ministério, Jesus não teria completado a boa obra, a obra de salvação nas nossas vidas.
Mas sabe por que Jesus não deu ouvidos? Porque ele sabia a sua identidade. Ele sabia qual era a sua missão e para que ele foi escolhido. Da mesma forma, Deus está falando: ei, aprenda a sua identidade, aprenda quem você é em Deus. Aprenda para quem você foi chamado, para que você foi enviado. Aleluia! E não dê ouvidos a essas palavras negativas. Não dê ouvido a essas orações contrárias. Porque vai surgir sim muitas pessoas no nosso caminho, muitas pessoas vão duvidar de você, muitas pessoas vão duvidar de onde você pode chegar. Por isso que nós precisamos ter muita sabedoria e saber guardar os nossos sonhos, os nossos projetos em secreto, guardar a nossa prosperidade, a fonte da nossa prosperidade em secreto, porque as pessoas elas não querem o nosso bem, elas não querem que nós estejamos num lugar e numa posição melhor do que a delas. Porque nós sabemos que a prosperidade existe em vários níveis. Algumas pessoas vão prosperar mais do que as outras, porque elas têm um caráter mais bem preparado para assumir uma vida financeira maior e mais bem sucedida do que outras. Outras, Deus já prova e sabe que se der muito, essa pessoa vai se perder. Ela vai se corromper, então ela recebe na justa medida. Aleluia. Mas muitas vezes essas pessoas elas não aceitam ficar por baixo, não aceitam ser inferiores, não aceitam receber menos, e por isso elas descredibilizam as promessas de Deus em nós. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado, não contar os nossos sonhos, não contar os nossos projetos, não contar as promessas que Deus fez para nós, para que não venha dar errado. Eu fui uma pessoa que fui fruto a minha vida inteira de muita inveja, porque eu falava demais. Na inocência, na ingenuidade, eu contava a minha vida às pessoas que estavam à minha volta. E até pessoas de perto, pessoas do meu sangue. Eu contava os meus sonhos, os meus projetos, tudo que eu estava fazendo de novo, a fonte da minha prosperidade. E de repente tudo dava errado, eu perdia tudo. Eu precisei perder muitas vezes para aprender a fechar a minha boca e a não contar a minha vida mais. Porque eu não entendi que aquelas pessoas que estavam à minha volta não estavam preparadas espiritualmente, saudáveis espiritualmente para me ver prosperar, para me ver vencer. E muitas vezes elas mesmas me descredibilizaram. Muitas vezes as pessoas que estão à sua volta, elas vão dar mais valor a um estranho do que a pessoas do seu próprio sangue. Muitas vezes elas vão dar ouvido a profetas estranhos, profetas que não conhecem a vida, não conhecem o testemunho, mas não ouvem os profetas da casa. Não reconhecem os profetas da casa. Eu sou prova viva disso. Muitas pessoas do meu convívio familiar não reconhecem o meu ministério. Acreditam mais em pessoas estranhas e pessoas lá fora, escutam vídeos e assistem pessoas lá fora, mas o meu canal não acompanham, não assistem, porque muitas vezes não acreditam que é Deus que usa. Jesus passou por isso. Aleluia! Mas muitas vezes a gente precisa quebrar a cara, muitas vezes, para a gente aprender a ter sabedoria. Ei, não deve falar demais, não devemos contar os nossos sonhos, não devemos contar os nossos projetos. Depois que eu comecei a aprender a fechar a minha boca, as coisas na minha vida começaram a acontecer. E parou de dar errado. Eu parei de perder, porque eu aprendi a fechar a minha boca e a não contar mais o que as pessoas não deveriam saber. Deus está falando com pessoas aqui. Nós estamos em um projeto de clamor, um propósito de oração. O mês de outubro nós estaremos em oração. E todos os dias aqui, através do Orando a Palavra, você está sendo discipulado com lições de sabedoria para que você possa vencer. Para que nada venha te impedir de alcançar, nada venha te impedir de prosperar. Mas Deus está falando hoje, ei, pare de ouvir as pessoas que estão à sua volta. Pare de dar ouvido às palavras negativas. Luta, se esforça, creia, clame, ore e faça acontecer. Mas não dê mais ouvido às palavras negativas, porque elas vão surgir e elas vão te contaminar. Eu estou vivendo uma fase da minha vida que se eu fosse dar ouvido às pessoas, eu estaria numa situação pior.
Se eu fosse dar ouvido às pessoas, eu não estaria conquistando sonhos. Se eu fosse dar ouvido às pessoas, eu não estaria avançando. Eu não estaria finalmente realizando projetos que eu tenho desde anos atrás, que eu tenho colocado em oração. Porque se eu fosse ouvir, eu só ouviria negatividade. Não vai dar certo. E muitas vezes a gente precisa tampar os nossos ouvidos e olhar somente para o alvo que é Jesus e acreditar, se esforçar e fazer a nossa parte e saber que você vai alcançar. Deus está falando, ei, foca no seu alvo e pare de ouvir as pessoas que estão à sua volta. Deus está falando, Deus vai honrar você. Deus vai levantar você no meio dos teus. Deus vai levantar você no meio da tua parentela. Deus vai mudar a sua vida financeira. Ele vai mudar o cenário espiritual. As pessoas vão olhar para você e não vão reconhecer. Porque você será totalmente novo, totalmente transformado. Ocorrerá em você uma mutação genética, física e espiritual. As pessoas que vão olhar vão falar assim, está diferente. Tem algo acontecendo. E elas terão a curiosidade de saber o que aconteceu, e tudo que você poderá dizer foi Deus. Mais nada. Não poderá contar os detalhes, não poderá contar o que aconteceu, como surgiu, o que houve, o que cresceu, não, para não dar errado. Aleluia. Glória, glória, glória. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o que você tem colocado diante dele, mas ele está cobrando posicionamentos de sabedoria. Ei, a partir de hoje, fecha a tua boca. Aleluia. A partir de hoje, pare de contar, pare de falar aquilo que as pessoas não precisam saber da tua vida. E pare de olhar se fulano reconhece ou não, se fulano te enxerga ou não. Não, o que importa é que Deus te vê. O que importa é aquilo que Deus vê. Aleluia! Quem nos justifica é Deus e quem nos dá o devido reconhecimento. E se tiver que nos dar honra, quem nos dá é o Senhor. Glória, glória, glória. Deus está falando aos nossos corações. Deus vai mudar a vida de pessoas aqui. O ano de 2024 será um ano, sim, de transformação da sua vida, em muitas áreas. E você mesmo não se reconhecerá. Você vai se olhar no espelho e vai falar assim, poxa, olha o que Deus fez em mim. Olha o que Deus fez através de mim, eu não podia imaginar. Era muito maior e muito melhor do que eu desejava. Aleluia! Eu estou liberando uma palavra profética na sua vida. E se você é sensível ao mundo espiritual, se você crê, se você está aprendendo as lições que o Orando a Palavra está te ensinando, você já está tomando posse. Eu já estaria tomando posse, glorificando e dizendo, eu creio, eu tomo posse. Aleluia, é um novo tempo. Mas para esse novo tempo, Deus precisa preparar você totalmente. No corpo, na alma, no espírito, na sabedoria, no conhecimento, no entendimento e no discernimento. Deus está dando discernimento para você hoje. Para discernir as pessoas que estão à sua volta, para discernir aquilo que você deve ou não falar sobre a sua vida. Deus está te dando discernimento sobre como você deve ou não proceder, para que as coisas não venham mais dar errado, para que as portas não venham mais se fechar, para que você não tenha mais perdas provocadas pela inveja e o olho grande daqueles que estão à sua volta. Você crê nisso? Então recebe hoje da parte de Deus essa sabedoria. Recebe hoje da parte de Deus esse discernimento. Recebe hoje da parte de Deus essa ousadia de se posicionar e falar, a partir de hoje eu não vou mais abrir a minha vida desnecessariamente. Eu não vou mais buscar reconhecimento de quem está à minha volta. Eu vou buscar reconhecimento somente em Deus. E você vai ver a honra que Deus vai derramar sobre a sua vida. Continue orando, continue pedindo, porque a palavra do Senhor fala, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então continua nessa fé, continua clamando, continua pedindo, e Deus vai operar maravilhas em você e através de você.
Essa é a palavra de hoje, que Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa palavra. Essa palavra é uma lição de sabedoria que muitas pessoas precisam ouvir. Porque assim como eu, muitas pessoas erraram nessa área e continuam errando e estão sendo prejudicadas na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. Então compartilha, para que essa mensagem chegue a todos, em nome de Jesus. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos aqui, em mais um propósito de clamor. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Vai ter dia aqui que a gente vai orar, vai ter dia aqui que vai ser só a ministração da palavra. Amados, eu faço conforme o Espírito Santo me direciona. E hoje foi assim que ele falou. É desta forma e assim será feito. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe, bom final de semana e até amanhã.